Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. E como esse podcast aqui é sobre carreiras, nada mais justo que hoje, finalmente, depois de 130 episódios, vamos falar hoje sobre carreiras de fato, né? De uma carreira de uma forma geral, sobre planejamento de carreiras, com uma pessoa super bacana que aceitou o convite para falar com a gente, o Elber Mazaro. Seja muito bem-vindo, Elber. É um prazer recebê-lo aqui no MatrizCast. Oi, Fábio, prazer é meu de estar aqui, poder trocar ideia com você, com o pessoal que vai estar acompanhando aí, totalmente à disposição. Muito obrigado pelo convite. Muito bom, eu que agradeço, né? Estou aqui a postos, ó. Caderninho totalmente branco aqui, porque eu vou começar a anotar, Elber. Inclusive, agora, né, a gente vai para a nossa primeira pergunta, porque a gente vai falar um pouco sobre planejamento de carreira, tanto para pessoas que são jovens e querem construir a sua, mas pessoas em transição também, porque hoje é super normal, super natural isso acontecer. Então, as pessoas, isso é uma coisa muito quente, né, como assunto para as pessoas. Só que eu quero entender primeiro quem é o Elber e como foi a sua carreira, né? Como é que você se interessou por esse assunto, né? Eu quero que você faça essa conexão pra gente, desde como foi a sua trajetória até você tá aí engajado com esse assunto de planejamento de carreira. Conta um pouquinho sobre você, Elber. Bom, eu sou Elber Mazaro, eu gosto sempre de me apresentar começando pelo lado pessoal, né? Sou casado com a Simone, que está fazendo aniversário hoje, então eu vou mandar um Ó, beijo para ela, parabéns pra ela. aproveitar. Tenho dois filhos, Renan e a Heloísa. Estou aí no mercado de trabalho há mais de 30 anos. Sou um cara que adora aprender coisas novas e também, pessoalmente, gosto muito de esportes, todo tipo de esporte, assistir e praticar, apesar de não ser tão habilidoso assim. Então, a minha carreira, eu tenho aí esses 30 e poucos anos, comecei na área de tecnologia, me apaixonei pelo tema quando tecnologia era uma coisa bem diferente do que é hoje, Sim. há mais de 30 anos aí, e fiz técnico em processamento de dados, faculdade de bacharel em ciências da computação, e aí, mas nunca fui o cara que queria trabalhar na área de programação, sabe? Aprendi um Sei. monte de linguagens, mas a ideia era trabalhar com produtos de tecnologia. Aí eu fui parar na indústria de tecnologia, com distribuidores, revendedores e depois fabricantes, e fui fazer uma migração, saindo da carreira técnica, vamos dizer assim, cara de suporte técnico, cara de pré-vendas, e aí fui parar na área comercial, na área de vendas efetivamente. Então, Sim. antes um pouquinho fui gerente de produtos, e aí da área comercial eu fui evoluindo e fui parar na área de marketing. Fiz uma pós-graduação em marketing, me especializei nisso, e depois eu evoluí para gestão em geral, né? Para gestão de estratégia, gestão de unidade de negócios, times. Fui trabalhar na Intel, fiquei 15 anos na Intel, entrei como o que a gente chamava de um Field Sales Engineer na área de network e fui sair como diretor de marketing da operação para toda a América Latina, depois de ter Bacana. sido por muitos anos diretor de marketing da Intel no Brasil. Gosto de falar que ajudei, de uma certa forma, a construir a marca, a Bacana. conquistar o mercado brasileiro no seu ápice. E aí fiz uma outra grande transição, que foi decidir andar por conta própria. Então, hoje eu me defino como uma espécie de agente independente, eu Sim. trabalho por conta própria, que ajuda pessoas e empresas na busca de transformação, na transformação positiva, gerar resultados, na área de marketing, na área de tecnologia. Então, eu acabo atuando em três áreas. Uma que é a área de consultoria, assessoria, principalmente em marketing, marketing estratégico, planejamento e gestão estratégico. Sim. Eu ajudo muitas pessoas, executivos, na área de mentoria em gestão e planejamento de carreiras. E eu também sou professor, dou aulas em cursos de MBA e pós-graduação, principalmente de marketing e liderança, e também alguns cursos online, para algumas Bacana. edtechs aí que surgiram no mercado. E esse tema de carreiras, ele surgiu depois da minha migração de executivo para esse agente independente. Eu decidi que não queria mais ser executivo, também não precisava mais, graças a Deus, e acabei buscando vários projetos, várias experiências, até que um amigo me convidou para a gente, de repente, montar um negócio, explorar. Primeiro era para fazer o plano de marketing para ele.
Aí, como ele não tinha dinheiro para me pagar, a gente acabou ficando meio sócios. E o plano era para lançar uma startup que ajudasse jovens, tanto ele era professor quanto eu, ele com muito mais experiência, a olhar. A gente se deparou com a situação de que muita gente ia fazer um curso de MBA em vários tipos de escola, de mais alto nível, e essas pessoas tinham muitas expectativas sobre o que o curso ia trazer para a carreira delas. E a gente percebeu que a maioria das expectativas era equivocada, ou seja, eram expectativas que, no final das contas, elas acabavam fazendo com que as pessoas achassem que iam ser promovidas, achassem que iam arrumar um novo emprego, achassem que iam fazer uma transição para uma nova área, e que o simples diploma do curso de MBA ia mudar tudo na vida delas. E aí surgiu a ideia, por que não montar um negócio que tivesse conteúdo, talvez um aplicativo, alguma ideia, para ajudar essas pessoas a planejarem direito as suas carreiras, a entenderem do que se tratava efetivamente esse planejamento de carreiras, entender que aquele curso de MBA não ia fazer um milagre e que outras coisas precisavam ser planejadas e executadas. Nós montamos um negócio chamado Descomplicando Carreiras, desenvolvemos uma metodologia, trabalhamos para poder transformar isso num negócio, numa efetiva startup, com muito conteúdo, artigos, etc. Mas o mais importante era que tinha um método, né? Sim. Bem simples, onde a gente buscava ajudar as pessoas de onde elas estavam, para onde elas queriam ir e como. Bem simples. E esse negócio não foi lá muito bem sucedido por algumas questões de mercado, né? As pessoas não querem pagar para ter isso hoje, em resumo. E a gente não tinha como se dedicar 100% a essa história. Então, o negócio basicamente ficou em stand-by, a gente congelou e depois parou, e eu segui, por conta própria, tocando de maneira individual. Então, eu fui fazendo mentorias e até cursos focados em gestão e planejamento de carreira no individual, quer dizer, pessoa a pessoa, muitos executivos em transição de carreira, muitos profissionais começando a carreira, e em paralelo eu fiz um mestrado em empreendedorismo na USP. E nesse mestrado em empreendedorismo eu aproveitei a minha dissertação, a minha pesquisa, foi justamente sobre a transição minha, que tinha sido a transição de um executivo para empreendedor, né? Sim. Um cara que anda por conta própria já é um empreendedor no meu conceito. E aí fui muito a fundo pesquisar literatura, já tinha feito muita pesquisa por Descomplicando Carreiras, e no mestrado isso foi aprofundado e só enriqueceu o método, o processo do serviço que eu acabo prestando. Então, em resumo, e hoje eu ando com esses 3 pilares em paralelo, estou aqui em casa, trabalho muito home office, a pandemia trouxe isso, e eventualmente atendendo os clientes em campo. Então, essa é a história de uma transição que eu uso muito para mostrar para os clientes e para os interessados. Muito bacana, Elber, você trazer tudo isso. E sabe que eu já vou lembrando de várias coisas. Eu anotei, já estou quase na metade da página. Mas você me fez lembrar primeiro agora, porque é uma coisa engraçada, né? Eu lembrei agora de um episódio da China, não estou lembrando, me perdoe o convidado do episódio, mas o episódio para a China super bacana. Porque muita gente associa empreendedorismo e fala, empreendedorismo, os caras, né? O cara lembra o cara lá que largou a faculdade no primeiro semestre e tal, tudo bem, óbvio que tem sempre casos e casos. Mas você falou agora, pô, você fez um mestrado em empreendedorismo, estudou, pesquisou, e eu lembrei desse episódio sobre a China, porque o convidado falou a mesma coisa. Ele foi pra China estudar numa escola e, cara, estudou lá numa faculdade da China sobre empreendedorismo. Aí o cara fez uma lista, era assim, 120, do 120 filtrou, virou 50, que virou 25, ele voltou pro Brasil só com 8. Olha como o cara estudou um monte de coisa, daí voltou com 8, daí foi bom, aí foi tirando, sobrou 3, foi testando. Cara, não é que ele, eu quero ser empreendedor, sei lá, vou abrir aqui a internet, bom, vou comprar uma franquia aí de alguma coisa, vou abrir. Não, o cara estudou, é a mesma coisa que você tá falando, né? Porque as pessoas têm esse negócio de empreender e obviamente pode ser que exista, né, em feeling de alguém, momentos, o cara faz uma coisa que já sabia, etc. Mas muito, né, da grande parte de empreendedores, ele precisa sim estudar.
para entender onde ele está pisando primeiro. Não é aventura assim, ah, não, eu sou bom em vender. Não, calma. Vamos ver como é o mercado aqui, onde você está, onde você quer abrir, o que, que tem potencial, o que, que não tem. Então, conectar essa parte de estudo que você fala, porque eu já tive episódio sobre empreendedorismo aqui. E eu acho que hoje em dia, Elber, muitas pessoas gostam de fazer isso, inclusive eu fui para esse caminho. Mas é necessário que a pessoa entenda que precisa do estudo. Né? Eu, por exemplo, quando eu comecei muitas coisas, deram errado para mim porque eu não estudei primeiro o que eu queria. Eu queria fazer, na minha cabeça estava certo, até hoje acho que está, mas talvez o timing esteja errado. Né? Talvez o timing não seja exatamente aquele, talvez daqui um tempinho seja. Enfim, estudar sobre o que você quer empreender é muito bacana. Agora, outra coisa que você falou, né, que o cara não tinha dinheiro e você virou sócio dele, eu lembrei de um livro do Benchmark que eu li, né, sobre a XP, e ele fala a mesma coisa, né, ele fala, pô, aí você tem um negócio, eu vou me colocar na posição do seu amigo, e aí você precisa de alguma coisa, você não tem como pagar o cara. Pô, mas você convida o cara para ser seu sócio, né, dá um percentual daquilo, né, se o projeto for bom, fala, não tem dinheiro para te pagar, mas se isso aqui der certo, uma parte é sua. Então, assim, também como dica para empreendedores, o que você falou é muito bacana, né, quem gosta disso, enfim. Mas, né, neste ponto agora, vamos começar a entrar no nosso tema de hoje, né? Agora que a gente já te conheceu, viu que você teve uma carreira bem não linear, né? Que foi mudando durante o tempo. E uma coisa que eu gostei que você falou é que toda hora você falava, ah, estudei, ah, me qualifiquei, fui para uma área, estudei. Isso é super importante com o aprendizado contínuo. Mas, agora falando um pouco sobre carreira, e aí você pode trazer um pouco da sua experiência, tanto de vida, como que você vê nas pessoas que você mentora, ou que você vê por aí. Mas por que é tão difícil o primeiro passo, Elber? O que, que você acha que é difícil nesse primeiro passo que eu digo quais são eles? Para o jovem é o primeiro emprego. Para o cara que tem seus, sei lá, 20, 30, 40 anos, que seja, que está numa área e quer ir para outra, é a primeira transição. É sair de um lugar e ir para o outro. Como você encara estes momentos? Porque esses são momentos chaves na vida das pessoas de planejamento de carreira. E o que, que você acha que são boas técnicas ou boas, né, comportamentos ou o que seja que a pessoa pode fazer para aumentar suas chances nesse primeiro passo? Porque a gente sabe, Albert, porque depois que você está no meio, é mais fácil mudar. Né? O cara, depois que ele entra no automobilismo, por exemplo, o cara que sonha trabalhar com carro, cara, dificílimo você começar a entrar, não minto para ninguém. Mas depois que você entra, é muito mais fácil. Porque você já está no meio, você conhece as pessoas, mas esse primeiro passo é algo importante. Então, como que você vê isso, Elber? Olha, é super importante essa atitude, né? Falar, pô, quero entrar, quero mudar, quero me desenvolver. Então, eu digo que o primeiro passo, e olha que eu tenho uma filha que está em fase de entrar na faculdade, né? Então, Sim. ela escolher a carreira é super difícil, né? Casa de ferreiro, espeta de pau, né? Quer dizer, até ajudar lá nisso, às vezes é um desafio. Mas tudo começa, e isso foi unânime na minha pesquisa durante o mestrado, então vale para empreendedorismo e vale para carreira, que nada mais é do que uma carreira ou empreendedorismo, no fim das contas, que você deve escolher e ver se serve ou não para você, mas é com autoconhecimento. A palavra mágica é autoconhecimento. Então, é você se conhecer, saber quais são seus pontos fortes, do que você gosta, o que você acha que faz bem feito. É muito interessante a gente fazer uma separação entre talento e esforço, né? As pessoas acham, eu nasci com esse talento, eu sou bom nisso, etc. É sensacional a gente reconhecer as nossas próprias características. Eu sou ousado, eu sou um bom comunicador, né? E você começou perguntando quem sou eu, né? Para que eu me descrevesse. Então, isso é fundamental. Porque uma carreira bem sucedida, normalmente, tanto do primeiro passo até as transições múltiplas que podem ocorrer, vai depender de você saber, não os seus pontos fracos necessariamente, a não ser que você tenha um descarrilhador, quer dizer, alguma coisa muito grave que deva ser corrigida, mas sim você fazer o que você gosta e explorar os seus pontos fortes. Esse é o primeiro ponto. Então, eu não gosto de matemática. Então, não vai procurar uma carreira em exatas, onde matemática é super importante. E às vezes, antes da gente saber o que a gente gosta, a gente começa a identificar o que a gente não gosta, né? O que a gente não quer. Sim. E esse é um bom caminho, dentro desse primeiro passo do autoconhecimento, para você começar a seguir seu caminho, né? As pessoas falam de propósito. Será que eu tenho propósito? Não tenho propósito?
talvez não tenha. E aí não tem problema nenhum, desde que você busque entender de dentro para fora quem é você. E aí vem o segundo passo. Então, primeiro vamos destacar o autoconhecimento. E o segundo é explorar, né? Você não vai saber se você adora automobilismo, até que você vá lá na corrida, que você sinta lá o cheiro do diesel. Não, agora é tudo elétrico, né? Mas que você sinta o ambiente, conheça o tipo de pessoa que está envolvida naquele negócio. Então, o primeiro passo é autoconhecimento. Você poder buscar, através do autoconhecimento, ver que caminhos podem fazer sentido. A partir do momento que você abre esse leque de alternativas para caminhos, aí é explorar. É você ir lá, conhecer, se engajar, participar. Eu sou empreendedor. Então tá bom, quais são os ambientes empreendedores? Será que tem um hackathon perto de casa? Será que tem palestras grátis do Sebrae? Será que cursos online, YouTube, né? E aquilo que você falou, olha, tem que buscar capacitação. Eu chamo isso de capital intelectual. E eu digo que tanto no empreendedorismo, quanto no planejamento de carreira, e até mesmo nas carreiras profissionais corporativas, tradicionais, é fundamental um ativo que você tem que ter, e por isso que eu chamo de capital, é o capital intelectual. E capital intelectual é experiência e conhecimento. Então você tem que estudar e praticar. Só ler e tirar diploma não quer dizer que você tem capital intelectual. Você tem que saber fazer as coisas. Então, esses seriam os dois passos fundamentais. Investir em autoconhecimento, e aí é um processo reflexivo, é um processo de alguns exercícios que podem ser feitos por conta própria, ou buscar ajuda, um mentor, ou um amigo, alguém, para ter esse equilíbrio entre o que você vê de você mesmo e o que o mundo vê de você mesmo. Mas o que importa mais é você buscar esse conhecimento das suas características, das suas habilidades, do que você tem facilidade, do que você gosta, né? Você gosta disso? Mas como eu sei se eu gosto ou não gosto? Quando você está fazendo esse tipo de coisa, você se sente bem? O tempo passa sem você perceber? Passa. Puxa, então deve ser porque eu gosto, aquele tal do flow que o pessoal fala de maneira moderna, né? Você tá fazendo alguma coisa que você gosta, se sente bem, normalmente você é bom nisso, né? E aí o tempo passa sem você perceber. Então, por aí começa o seu caminho para suas escolhas, as primeiras ou as de mudança. E aí depois você tem que ir para a experimentação. Né? E conhecer, se envolver, para poder efetivamente, quanto mais alternativas você tiver para experimentar, mais possibilidades você vai ter de achar exatamente aquilo que vai te trazer o máximo de satisfação e retorno. Muito bom, Elber, você falar tudo isso, né? E assim, é importante que as pessoas que escutam, eu vou falar o que eu absorvi, né? Cada um sempre absorve, sabe que a comunicação tem, né? Cada um absorve de um jeito, é um problema isso, né? Por isso que a gente sempre tem que melhorar as formas de se passar, mas eu acho que quase unânime, como você falou e como eu absorvi, mas eu vou falar para compartilhar com os outros também. Quando você fala assim, descobrir os seus pontos fortes, né? Eu até lembrei, vou dar algumas analogias, que a gente deve realmente trabalhar os pontos fortes, né? Eu lembro que eu vi isso muitas vezes, porque tem muita gente que fala, você é ruim de matemática, então você tem que estudar mais matemática. Não, é óbvio que você também não pode largar o ponto, mas se você não é o seu talento, ou você não gosta daquilo, etc, etc, você não precisa, na verdade você tem que focar no que você é bom. Eu sou muito bom em biologia, tenho uma facilidade, sei lá, gosto de animal, eu pego os animais, fico mexendo, tal, não sei o que, gosto disso, gosto de estudar aquilo, então foca no seu ponto forte, né? Não no seu ponto fraco. Não tô dizendo que você deve deixar de lado, mas tem que focar no ponto forte, porque você tem um potencial muito maior de desenvolver. Talvez se você focar numa habilidade que não é muito a tua praia, você vai ser sempre um cara mediano, baixo ali, porque não é muito sua praia. Mas se você foca no seu ponto forte, você pode ser excepcional, né? Eu vou dar o exemplo aqui, eu nado, né? E eu nadei ontem, nadei hoje. E aí eu nado medley. Gostaria de nadar só crawl, mas não é a minha escolha, eu nem nadar medley. E do medley, que são os 4 estilos, eu nado muito melhor crawl do que os outros, e borboleta em segundo. Eu sou médio em peito e sou um desastre em costas. Parece um ping-pong, eu não consigo nadar do lado de alguém, fico super nervoso porque eu vou para um lado, vou para o outro. Mas assim, obviamente, o meu potencial, se eu vou competir, quando eu vou fazer alguma coisa, é crawl. O que eu tento, quando eu tenho mais, eu quero desenvolver e dou uma estudada, é onde eu vejo que, lá eu sou rápido. Lá eu consigo nadar 10 km nessa modalidade, não vou nem cansar.
né? Eu consigo ser mais explosão. Então é importante a gente se descobrir e descobrir os nossos potenciais, né? Você falando, eu me lembrei disso. E outra coisa, que é uma frase do Kobe Bryant que eu gosto muito, que você falou e para mim é o ponto 2 aqui, explorar. Eu nunca Uhum. saberia que eu era melhor em crawl do que em costa se eu não tivesse pulado numa piscina, né? Eu nunca Exato. saberia que eu não gosto, falo até hoje, minha mãe sempre briga comigo, mas eu falo até hoje que eu não gosto de carro. Mas eu nunca descobriria que eu levo jeito para trabalhar com isso, para trabalhar com equipe, com esporte, se eu não tivesse pisado numa oficina olha eu, 1900, eu ia achar que em 2009 e nunca mais tivesse saído. E eu fui despretensiosamente, não é que assim, eu fui despretensioso, fui explorar, como você disse, e acabei descobrindo Uhum. algo que durante 15 anos é o principal da minha carreira e ainda é. Então, assim, explorar é super importante. E o terceiro ponto, só para continuar, que você falou, é procure ambiente. Eu até grifei aqui porque não adianta nada você ser um fenômeno e só você tá ali sozinho, fazendo os seus códigozinhos dentro de casa e ninguém te conhece. Ninguém falou com você, o que, Uhum. que adianta? Né? Você precisa compartilhar o que você sabe, você precisa conversar com pessoas, por isso que é super importante. Inclusive, ontem eu gravei um podcast sobre tecnologia, tá até muita tecnologia por enquanto aqui, mas assim, eu falei para ele, cadê as comunidades? Quais são? Né? Porque é importante a gente participar. Eu me vejo muitas vezes, você falou na questão de home office, eu me vi ontem, né, eu faço código sozinho, pro software sozinho, pô, tem hora que eu falo, cara, pra quem eu pergunto? Aí tem um lugarzinho que é o Uhum. Stack Overflow. Cara, não tinha no Stack Overflow a resposta. Eu falei, meu Deus, agora estou solitário. Né? Então, assim, pô, é importante você ter uma rede, né? Pessoas que falam com você com o mesmo objetivo. Isso é fundamental. Então, é só um pouco do que você falou, que eu acho super importante. E eu acho que sim, né? As pessoas tendo isso em vista, a probabilidade de conseguir a sua primeira oportunidade, a sua transição, com certeza aumentam e muito. Agora, vamos para a nossa perguntinha 2 que eu estava bolando ela aqui enquanto a gente se falava. Eu lembro muito, Uhum. né, que antes, né, para a gente conseguir, aí não é mais só o primeiro passo, é qualquer momento da vida que você queira ou um emprego novo ou mudar, mas a questão de currículo. Antes, currículo era Uhum. muito aquele negócio do papel, e aí você às vezes até imprimia e mandava. Eu vou ser bem sério para você, eu nunca fui contratado por currículo. Né? No Uhum. automobilismo, isso, bom ou ruim, conta pouco, conta mais suas experiências. Mas, enfim, eu sei que até hoje isso existe, né? Tem uma pessoa que eu entrevistei, que é a Thaís, a gente falou aqui muito sobre desenvolvimento humano, e ela, inclusive no Instagram dela, estava falando sobre construção de currículo, importância, que tem lugares, beleza, que não usa muito, mas ainda existe muita gente que vê currículo. Mas eu queria te perguntar o seguinte: hoje em dia, currículo e posicionamento em redes sociais, no caso, a principal, o LinkedIn. Como você vê esses dois? É importante você ter um currículo e ter um posicionamento nas redes sociais? É importante só o currículo? Ou o currículo não vale mais nada, agora só redes sociais? Como você enxerga isso para a construção de carreira de uma pessoa, Elber? Olha, na prática, para efeito de contratação, de seleção, o currículo é secundário. E o LinkedIn é obrigatório, vamos pensar assim, quer dizer, você Entendi. precisa estar apresentável e a pessoa, muitas vezes, antes de falar com você, vai te procurar e vai olhar quem você é pela sua apresentação numa rede social, por exemplo, e principalmente o LinkedIn. Só que eu acredito, em termos de carreira, que é importante você desenvolver, entender que o que você constrói durante a sua carreira, e pode ser desde muito jovem, desde na escola, nos estudos, o principal ativo de um profissional são as suas realizações. Então, essa é a palavra mágica. Você não tem certificados, diplomas, títulos, não é isso, é o que você fez e como você fez, que vai ser fundamental para você conseguir a sua próxima oportunidade. Então, o exercício de escrever um currículo, eu sempre faço com meus clientes um negócio que a gente chama de Master Curriculum Vitae, Master CV, onde a pessoa põe toda a sua história em muitas páginas, escrevendo, sobre quais foram as suas realizações. Então não fala assim, eu fui analista de suporte, não sei o que, eu fui desenvolvedor. Não, 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 não. Tudo bem, esse é o título. Agora, o que você realizou? Eu fiz um programa de otimização para um carro, pegando aí a sua praia, e eu fiz
que melhorou em 10% o desempenho. A gente conseguiu ser mais ágil num processo porque eu fiz algo. E não tem tarefa ruim, né? Você pode ser um lavador de pratos, mas se você bater o recorde de lavar pratos no dia, você já tem uma realização naquele fato. Então você pode ter realizações em qualquer trabalhar lá na igreja. Eu sou o líder, eu organizo o evento X, Y, Z. Lá no condomínio eu sou o tesoureiro, eu cuido das... Tudo isso são realizações. E o currículo nada mais do que você registrar todas essas realizações ao longo da sua vida. Na hora que você vai apresentar isso para alguém no seu LinkedIn ou no seu currículo em papel, vamos dizer assim, no tradicional modelo, o que você deve fazer é pensar as principais realizações que tem a ver com a vaga que você está concorrendo. Então eu sempre digo, se um amigo fala para você, me manda seu currículo que eu vou arrumar um emprego para você, vai nada, sorry. Infelizmente isso é uma forma educada de falar, tá bom, eu me preocupo com você, mas não vou fazer nada. Agora, quando existe uma vaga, o ideal é que você tenha um currículo de 2 páginas com as suas principais realizações para aquela vaga. Então você não precisa encher linguiça. Por isso que eu digo, faz um grandão, depois você corta e só copia e cola o que você acha que é relevante para aquela posição. É para trabalhar em times. Então você põe as suas realizações. Lá na escola eu trabalhava muito em time. Eu era sempre o cara do grupo, né, que cuidava da modalidade esportiva que a gente fazia. Eu organizava com a atlética na faculdade. Mostra que você tem alguma vivência em trabalhar com times. É ser líder? É ser líder. É comunicação? Eu era o orador da turma. Então, veja que as realizações não dependem do seu cargo, da sua função específica, mas elas devem ser registradas, selecionadas e apresentadas, seja no LinkedIn, seja no currículo, principalmente quando a oportunidade for real. Então, isso... E só para fechar... eu sempre digo o seguinte, são 3 capitais que você precisa trabalhar. O primeiro capital, a gente já falou, é o capital intelectual, é o capital do conhecimento e da experiência, como profissional, como líder ou como gestor. O segundo capital é o capital financeiro, né? Às vezes, para você fazer um curso, você tem que pagar o curso, você tem que ter dinheiro para pagar o curso, certo? Uma faculdade, um MBA, uma pós-graduação, o que for. Às vezes você tem que comprar um software, você tem que comprar um computador, você tem que investir. Pense como capital financeiro e ele vai te sustentar, certo? Aposentadoria, esse tipo de coisa. E o terceiro capital, às vezes muitas pessoas não dão atenção adequada, mas para muitos é o mais importante, é o capital social. Você falou aí, é o relacionamento, são as pessoas que você conhece, e provavelmente o seu emprego vai vir do seu capital social. Você falou aí, vamos conhecer ambientes, explorar novas realidades, situações, é conhecendo gente que se faz isso. Então, quanto mais pessoas você tiver na sua rede de relacionamento e contatos, entender essas pessoas, mais oportunidades vão estar se abrindo. Então, eu tenho aquele negócio, problema do código e não sei como resolver. Por que as pessoas dizem que o capital social talvez seja mais importante? Porque pode ser o seguinte, você não tem o dinheiro e não tem o conhecimento, né? Não tem o capital financeiro e não tem o capital intelectual. Mas se você conhece quem tem, já está meio caminho andado para resolver o problema. Então, se eu conheço alguém que tem o dinheiro e pode investir no que na minha ideia é sensacional, ou se eu conheço alguém que tem conhecimento e vai trocar comigo, mesmo que seja uma comunidade, como você mencionou, e vai me trazer a informação, a técnica, a ferramenta que eu preciso, o meu capital social vai suprir aquela necessidade. E hoje, empregos tradicionais, formais, são conquistados através do seu capital social. Sim. Que dá para trabalhar, dá para desenvolver, dá para... E eu chamo de capital esses 3, porque o que a gente quer com capital? Acumular, certo? A gente quer ficar rico desses 3 capitais. Quanto mais você tiver, melhor. Então não tem limite para falar, não, quanto mais capital financeiro, intelectual e social você tiver, mais oportunidades você vai ter e provavelmente mais sucesso.
É muito bacana trazer tudo isso, né? Você falar desses três capitais e você tá certíssimo, porque assim, eu hoje, né? Obviamente isso vem com o tempo, né, na vida. Mas hoje, às vezes eu fico muito mais tranquilo, mesmo, vamos supor que, não me lembro de nenhuma vez que eu passei gravemente por isso, mas que eu passo por uma situação financeira ruim, sei lá, perca quase tudo que eu tenho. Eu fico tranquilo, cara. Eu fico tranquilo porque eu conheço muitas pessoas e Uhum. eu tenho o conhecimento acumulado na minha área que me dá tranquilidade em saber, bom, eu consigo me reerguer, né? Eu consigo criar alguma coisa para vender, eu consigo, pô, sei lá, tentar algum negócio, porque o conhecimento já adquiri, e é o que a minha mãe sempre falou para mim, é uma coisa que você ganha e ninguém te tira. Esse é o Uhum. melhor capital, porque assim, salvo algum problema de saúde, o conhecimento adquirido vai ficar com você pro resto da vida, né? Então, assim, Exato. tudo que você investiu ali vai ficar. Amizades, em tese também, contatos, né? Essa rede, se ela é verdadeira, ela vai Uhum. perdurar, né? Se ela é falsa, talvez não, mas se ela é uma conexão verdadeira, ela perdura, né? E ela te ajuda, né? E justamente esse que é o dinheiro, que é o terceiro que você falou, que às vezes as pessoas só pensam nele, né? Vai e vem, inclusive colocam-se o seu valor de vida baseado no valor financeiro, que é um erro Uhum. grotesco, mas que algumas pessoas fazem, né, ela vai ficar totalmente vulnerável, enquanto as pessoas que dão valor para os três ou para o contexto todo, né, é uma coisa muito mais sustentável. Agora, outro comentário que você falou, né, de procurar emprego dá trabalho, né? Você falou, pô, tem que fazer um currículo para isso, para aquilo. Eu, quando eu estava procurando, eu não fazia, não. E eu sabia que muita gente eu já tinha entendido que eu tinha que fazer isso, mas eu não fazia porque, pô, sempre tá na correria e tal. Mas, obviamente, deu errado. Mas, assim, dá trabalho. Às vezes você fala, pô, o cara só tá procurando emprego. Dá trabalho. Você tem que procurar vaga, pega o seu perfil, né? Pega o seu currículo, adequa a vaga, manda lá, faz, tem que dar trabalho. Não é só sair clicando ali nessa vaga, tal, tal, tal. As suas chances podem existir, mas com certeza serão menores. Agora, Elber, vamos para uma parte 3 aqui, que é mais uma perguntinha aqui que eu acho que é super importante. Você mesmo disse você mesmo disse, é importante estudar, é importante a questão do conhecimento que a gente já falou agora, aprender, né? Você, durante a sua apresentação, falou que nas transições você estudava, se especializava para aquilo, falou do seu mestrado antes de empreender, mas existe uma linha tênue ali, que é a questão do só para o cara que só estuda e em que momento ele tem que aplicar aquilo. Eu vou te dar um exemplo Uhum. meu. Eu sou um cara que eu estudo sempre. Mas teve um momento dos meus estudos que eu peguei assim 10 cursos de uma linguagem que hoje eu não uso, que é para mobile. Eu fiz os 10 cursos, não apliquei nada e não sei nada. Se você falar assim, faz um aplicativo para celular, posso até fazer me virando nos 30, mas assim, vai me dar um esforço danado. Ou seja, eu estudei, fiz curso, diploma, diplominha, passar diplominha e não fiz o meu GitHub, por exemplo, na área de tecnologia, nesta área. Até fiz um pouco, mas muito menos do que eu deveria. Então, como que é isso para a pessoa durante a carreira dela? É importante estudar, certo? Eu acho que isso aí é um consenso, mas como ela precisa lidar com a parte do aplicar também? Você considera que assim, Uhum. tem um momento que você estuda, mas daí antes de partir para o próximo curso, calma, vamos ver se eu consigo aplicar o que estudei? Ou você acha que a pessoa tem que ser o recordista aí de diplomas aí, cursos feitos, e isso pode ser bom ou não? Vou te dar, ó, para ser específico, vai, antes de eu passar para você. Você prefere um currículo que tenha 16 cursos e certificados ou um que tenha dois, só que depois dos dois tem os projetos que ele fez? O que é mais importante? Mais importantes são as realizações, são os projetos que a pessoa fez. Então, tanto que se você reparar no currículo, essa parte dos cursos tal fica lá no fim. Então, a maioria dos recrutadores nem chega lá no fim para ver tudo isso e ele se satisfaz e atende às suas expectativas, os recrutadores, os contratantes, com o que está antes, que são as suas realizações, são o que você efetivamente fez. Então, a palavra mágica não é estudo e diploma, a palavra mágica é aprender. E hoje eu sou professor em algumas instituições, em alguns cursos, etc. E a gente já está vendo que aprender não é o professor ir lá e ficar falando e o aluno ficar ouvindo de novo, no final das contas, o diploma não é o que vale. O que vale é o que você faz com aquela informação, com aquele aprendizado. Às vezes você vai num evento de um dia e você aprende pra caramba. Agora, aquele aprendizado pode ser momentâneo e ir embora se você não fizer nada com aquilo. Então,
sempre cabe aquela reflexão. Eu vou fazer um curso, eu vou fazer um MBA, o que que eu vou aprender e como é que eu vou usar esse aprendizado. E nunca é 100%, mas a gente sabe que a gente aprende muito pouco só ouvindo e vendo, e realmente a gente só aprende quando põe a mão na massa, quando a gente faz alguma coisa. Então você falou, eu aprendi uma linguagem. Então, a única forma de você aprender uma linguagem de verdade é se você desenvolver um código. Sim. E se você desenvolver um código para alguma coisa que faça algo, né? Que dê um resultado. E aí você fala, pô, olha, agora eu aprendi. Alguém revisou meu código, ou uma inteligência artificial, o que for, e beleza, o código funciona e faz alguma coisa. Se você aprender lá, é esse comando, é isso aqui, é assim que faz, assim que está, mas nunca fez, vale para design de interiores, interfaces, copyright, o que for. Talvez você não tenha aprendido, ou como você falou, você estudou, mas não aprendeu necessariamente. Ou seja, não acumulou capital intelectual que você vai poder aplicar. Então, o crítico é você buscar essa aplicação do seu aprendizado para que ele se consolide, né? Então, essa é uma dica super importante versus diploma. Foi por isso que a gente montou lá atrás, eu entrei nesse negócio, porque tem muita ilusão, tem muita frustração, a gente tem que ter um mercado, tem uma indústria que explora isso, no fim das contas, de alguma forma, bem ou mal, e a gente não pode se deixar levar por essa indústria do diploma, que pode roubar todo o seu dinheiro, e no fim você fala, pô, mas eu fiz tanto curso e não arrumo emprego. Você fala, não é curso que te dá emprego, né? Sim. É você saber fazer algo, ter feito, né? Pensa bem assim, todo recrutador, quando vai contratar algo, essa é uma sugestão que eu dou para todo mundo que está em início de carreira, buscando uma recolocação, ou numa transição. Pensa com a cabeça do recrutador, né? Tenta se colocar no lugar do outro lado, né, da mesa. E o que o cara quer, né? O recrutador quer alguém que saiba fazer algo. Ele tem lá uma especificação de um trabalho, esse trabalho vai precisar ser feito, ele está contratando alguém para fazer. E o que ele espera? Quanto mais for demonstrado que o candidato tem capacidade, já fez aquilo, mesmo que seja experimental, em laboratório, na escola, onde for, mais a chance ele tem com aquele recrutador. Porque se você... Outra coisa que você falou, importante, é do esforço. Dá trabalho. Então você tem que pensar que você está num ambiente competitivo. Se você quer arrumar um emprego, você tem que lembrar que tem mais alguém que quer o mesmo emprego que você. E cuidado, porque se alguém se esforçar o dobro que você, ele tem muito mais chance de conseguir do que você. Então, se eu vou gastar 1 hora por dia para ir correr atrás, e tiver alguém realmente necessitado gastando 10 horas por dia, esse cara tem 10 vezes mais chance. Porque o capital intelectual ele pode ter o mesmo que você. Só que ele está demonstrando um esforço muito maior. E isso já é um ponto positivo lá na hora que o recrutador for avaliar. Pô, esse cara aqui, tô vendo que ele se esforça pra caramba, corre atrás, etc. Às vezes não tem o conhecimento, não tem o perfil e pode ser preterido. Mas é importantíssimo que, assim, não tem atalho, não tem caminho curto, não tem almoço grátis, qualquer ditado popular que você quiser. Esforço, trabalho, recompensa. Não importa a carreira. Pode ser empreendedor, pode ser executivo, técnico. Esforço, trabalho, recompensa, retorno. Muito certo. E bacana você dizer e falar, porque assim, parece, né? Obviamente eu até conduzi um pouco da minha pergunta, imaginando a sua resposta. Você tinha acabado, na verdade, até de responder ela, porque você falou que o importante, né, o principal... Ou falando nisso, eu já estou em 1h30 aqui, olha. 1h30 aqui. Já fazia tempo que eu não passava de 1h30. Mas você mesmo já tinha respondido na pergunta anterior que o principal ativo são as realizações. Mas é legal falar, porque até assim, o nosso objetivo aqui é falar com jovens que talvez nem tenham LinkedIn ainda, nem acabaram de ouvir que agora é importante o LinkedIn, vou começar a pensar nisso, ou pessoas que também não têm LinkedIn, estão em transição de carreira, bacana pensar em LinkedIn. Agora eu, que já tenho LinkedIn, já mudei 1000 vezes e já tentei, e até entendo o que você fala e concordo, eu tô pensando que eu já tô pensando em mudar o meu LinkedIn. Porque assim, tem muita coisa lá que eu posso colocar de outras formas como realização e de fato tá totalmente certo.
né? Não importa se o cara tem um MBA, um PhD e o que ele quiser ser lá em Machine Learning, inteligência artificial, né? Porque eu ponho lá os títulos ali, mas o que que eu fiz com aquilo? O que que você fez? Pô, eu fiz isso. Uhum. Pô, se as pessoas talvez olhassem para mim e ver, pô, esse cara, sério que ele fez um software desse, um programa daquele, tal, não sei o quê, é uma outra coisa, né? Porque aí você te coloca num ponto muito mais exclusivo. Porque pensa bem, já existe um filtro muito grande. Quando você fala assim, ó, o cara é formado, o cara tem tal especialização, o cara tem mestrado, etc, etc, já tem um filtro. Mas quando você fala o que você fez com isso, o filtro é maior ainda. Talvez você seja único. E talvez para Uhum. algo que é uma necessidade de quem tá querendo, pô, eu quero o cara que, sei lá, tem experiência com isso e já tenha feito um software disso, mais ou menos nessa área, você se torna cada vez mais exclusivo, cada vez mais único quando você conta as suas realizações e a combinação disso tudo, que é o ecossistema, né? Que é a sua formação, a sua realização e Uhum. tudo mais. Então, mesmo você falando aí para mim, eu já pensei em várias coisas para mudar. Eu até quero olhar de novo meu LinkedIn, porque realmente são coisas muito importantes. A gente precisa realmente escutar várias vezes para que a gente consiga colocar em prática. Agora, Elber, já estamos quase no final aí do nosso episódio. Você já falou sobre tanta coisa Uhum. bacana. Primeiro, sobre os desafios de como entrar ou de ter a migração de carreira. Depois, sobre currículo e posicionamento no LinkedIn, né? Agora a gente falou um pouco sobre a questão de aprender e aplicar, né? Que são super importantes. São coisas um pouco, não distintas, mas diferentes momentos, né? Da mesma situação. Agora eu vou fazer uma pergunta meio polêmica. Eu criei ela aqui enquanto a gente estava conversando aqui no meio. Ela é um pouco polêmica porque eu nem sei se ela tem resposta certa. Para mim, eu pelo menos não tenho, talvez, não, nem sei se eu tenho resposta personal, mas hoje eu estou na condição de host, então o problema, entre aspas, vai ser seu. A questão, a gente vê muito de questão de contratação e a gente tem aquela frase, né? Ah, contrate caráter e treine habilidades, né? Porque tem muita gente que é contratada por habilidades e é mandada embora por falta de caráter. E eu não tô Uhum. aqui para julgar o que é caráter ou não, mas eu vou simplificar um pouco essa pergunta. O que que você vê, o que que você acha daquele currículo, daquela pessoa que entrou numa empresa, ficou 3 meses, aí recebeu uma proposta de salário maior, foi para outra, aí depois ficou 6 meses, depois de 6 meses ela teve alguma desavença ali, seja ela, qualquer uma, foi para outra, ficou pingando, e é uma pessoa que talvez não transpareça a lealdade nela em questão de estar ou não numa empresa. Isso é importante ou não? Ou não tem nada a ver? Aquela pessoa, assim, quando uma pessoa recebe uma proposta, por exemplo, dentro de onde ela está, é importante ela ter um mínimo de caráter, que a gente pode dizer, ou lealdade, pensar, pô, eu estou numa empresa, tal, não sei o quê, ela me ajudou quando eu precisei, agora eu preciso ficar. Isso pega mal, de fato? É uma pergunta que, se você acha que pega mal uma pessoa que fica pingando de um lugar ao outro, não tem nada a ver. Hoje o mundo realmente é dinâmico, né? A gente tem que pensar no que é melhor para nós mesmos, no que é melhor para a família, etc, etc. Como é que é isso na sua visão, Abel? Bom, eu vou trazer um ponto que eu queria destacar nessa história de planejamento de carreira, que é você ter objetivos. Então, eu faço a comparação que a carreira pode ser igual a um rio, né? E tem um rio, vários rios numa cidade, várias montanhas, e às vezes as pessoas caem dentro do rio e não sabem que existe uma realidade lá fora e ficam naquele rio o resto da vida. E aquele rio foi a carreira da pessoa, seja na mesma empresa, seja na mesma função, fazendo a mesma coisa e etc. E aí as pessoas falam, eu tenho 30 anos de experiência, ou será que você tem 1 ano de experiência repetido 30 vezes, né? Que foi uma frase que eu ouvi recentemente, achei muito Gostei interessante, né? dela, gostei dela. É muito variável, né? Agora, o pula-pula, vamos dizer assim, né? Que outro dia eu fiz até um conteúdo sobre geração Z e etc. E muitas vezes rotulam a geração Z como a geração que faz esse pula-pula, é relativo. Ou o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: existem indústrias tradicionais no mercado de trabalho onde isso é mal visto ainda. Existem segmentos, startups, existem segmentos muito dinâmicos, onde a demanda é muito grande, onde isso não tem problema nenhum. Isso então eu digo relativo, tem que ser contextualizado. O que eu recomendo para as pessoas é que elas entendam que ninguém vai atingir o seu máximo numa função nos 6 primeiros meses.
a gente falou de aprendizado, e aprendizado tem uma curva, sabe? Você vai fazendo, aprendendo a fazer melhor o seu trabalho. Então, pesquisas bem profundas mostram que você pode demorar até 2 anos para dominar a sua função, não importa qual seja. Pode ser desenvolvedor, pode ser gerente, pode ser empacotador. Você vai descobrir formas, como fazer aquilo da melhor forma possível e como inovar naquilo com o tempo. Então, se você receber uma proposta e você tem claramente que aquela proposta vai contribuir para atingir seu objetivo, ela soma não só do ponto de vista financeiro, e você acha que é o caminho mudar naquele momento, e depois você recebe outra e muda de novo, desde que tenha um racional, um caminho que te ajude e que você tenha consciência dos riscos que isso pode trazer do ponto de vista de imagem no seu segmento, na sua indústria, eu digo vá. Só pelo dinheiro, raramente isso traz grande vantagem, porque o mercado está quente, você vai, aí o mercado esfria, e aí o que acontece? Você é visto como aquele pinga-pinga, porque aquele mercado percebeu que você mudava e não realizava, mudava e não realizava. De novo, a realização é seu... Então, como é que eu faço esse filtro? A mudança me leva ao meu objetivo de médio e longo prazo? Leva. Puxa, então eu tenho uma história para contar porque eu mudei. Olha, eu mudei porque isso me aproximou do meu objetivo lá atrás. Você vai mudando e criando novos objetivos com o tempo. A mudança foi só oportunista, dinheiro, um concorrente roubando do outro e eu não tinha feito nada, não tinha realizado, mal tinha chegado e já queria uma promoção. Então, pode não ser sustentável no médio e longo prazo. Você só sabe isso se você tiver um objetivo e comparar como isso contribui para o seu objetivo. E a indústria faz muita diferença. Indústrias tradicionais veem isso como um aspecto meio negativo, apesar de entenderem a dinâmica de mercado. Indústrias novas, criativas, startups falam, bom, isso é natural, é a lei do mercado e do profissional, mas ele tem que saber o que ele quer e mostrar que as mudanças têm a ver com o que ele quer. Ele pode até, só para você ter uma ideia e fechar, escolher onde quer trabalhar, né? E não a empresa escolher os candidatos, mas ele fala, eu quero trabalhar naquele lugar, o que eu preciso fazer para chegar lá? E aí ralar para chegar, atingir passo a passo, para escolher a empresa e parar lá. Por que não? Inverter a situação tradicional do mercado. Sim, exatamente. Eu queria entender, né, essa sua visão, né? Porque eu disse que é polêmica, porque eu acho que realmente não tem uma resposta certa, mas você escutando você dizer para mim, eu concordo com muito com o que você falou, e de fato depende, né? Como qualquer pergunta, mas quando você coloca os seus objetivos, como você sabe onde você quer ir, né? Você falou a palavra autoconhecimento aqui, acho que na resposta 1 aqui, isso, autoconhecimento. Então você precisa saber para onde você quer ir. Quando você sabe para onde você quer ir, aí as coisas ficam um pouco mais fáceis na sua decisão. Tá de acordo com o caminho, né? Por exemplo, eu trabalho com automobilismo. Eu não sonho para Fórmula 1, não é esse meu sonho, né? Nunca procurei, inclusive. Mas vamos supor que fosse meu sonho. E chega uma proposta, não vai chegar, você tem que ir um pouco atrás, mas vamos supor que chegasse, né, de bandeja. Pô, tá de acordo com o meu objetivo, tal, o que eu sempre sonhei? Pô, tá fácil você falar com o seu chefe, com o cara que você trabalha, e com certeza, se ele for uma pessoa coerente, ele vai entender. Né? Pô, chegou uma oportunidade, porque você não chega, tem coisa que não chega 2 vezes, né? Eu até agora fui convidado para mudar de turma na natação, para nadar numa turma que era mais forte, tal, e aí eu competi. Pô, na hora eu não pude responder, perdi a chance. Acabou. Não tem vaga pra mim mais. Tem coisa que não bate 2 vezes na porta. E eu mesmo sabendo, fiz errado. Mas enfim, a questão é, aí pô, eu sei onde eu quero ir, tá condizente com os meus objetivos, como você falou. Tem transparência na comunicação, você fala pra pessoa, olha, recebi outra proposta. Eu tenho certeza que isso flui numa boa, né? Se você tá num ambiente saudável, eu tenho certeza que flui numa boa. Agora, eu vejo muito importante, Albert, transparência e sinceridade, né? Quando você fala as coisas, né? Quando você tem alinhado com o seu superior, o que você quer, ou talvez seja os objetivos, mas você disse outra coisa importante, não vai só pelo dinheiro. Uma vez no meu trabalho, o meu chefe falou assim, mas se fosse pelo dobro? A hora que ele chegou, eu falei, bom, ele chegou no valor que eu falei, não sei. Hoje eu respondo tranquilamente para ele, nem se fosse por 10 vezes mais. Se for só por isso, sem chance. Na minha condição de vida hoje, tá? Cada um tem a sua. Mas não quer dizer que eu não vá.
Só quer dizer que só por isso? Não, eu não estou a leilão, eu não tenho um preço. Uhum. Né? As minhas relações, o meu projeto que eu tenho junto com onde eu estou, não tem um preço, não é quem pagar mais leva. Não significa que eu não vá, mas não é só pelo dinheiro. Né? Então, assim, é todo um conjunto que você, quando você tem transparência e sinceridade, eu acho que ele sempre funciona. E várias pessoas, às vezes, né, às vezes eu fico ouvindo as pessoas dentro do trabalho, aquele conselho de amigo, né, não de quem sabe, mas de amigo, né, que Uhum. eu sou uma pessoa que gosta de ouvir. Eu sempre falo assim, cara, seja sincero, fala a verdade, né, assim, fala a sua vontade para a pessoa, o que pode acontecer, que com sinceridade as coisas realmente acontecem. E aí eu acho que entra um pouco da pessoa que tem caráter. E aí diverge um pouco da Uhum. pessoa que não tem. Porque a pessoa que não tem, ela geralmente faz essas transições que poderiam ser naturais, mas ela faz de uma forma errada. Ela faz mentindo, ela faz escondendo, ela faz por trás dos panos, ela faz pensando única e exclusivamente só nela, sem lembrar do tudo que aconteceu, né? Porque toda a vida é uma trajetória, né? Do mesmo Uhum. jeito que às Exato. vezes nesse momento pode ter um lugar melhor para trabalhar de onde que você está, pode ser que antes de você estar lá você estava em uma que aquilo te salvou. Então, assim, tudo na vida, isso corrobora com as coisas que você fala, né? Você falou que os capitais, capital social. Toda vez que você faz movimentações entre aspas, sem caráter, você perde capital social. Pode ser que você ganhe o seu capital financeiro, mas você perdeu o social. O que é melhor para você? Uhum. A gente acabou de falar, você mesmo aqui, que tem o mercado oscilando. E o social oscila menos. Né? Porque conexões verdadeiras você traz sempre para sua vida. Então, mas muito bom você dizer tudo isso. Olha, eu já não tenho mais espaço, Elber, aqui, ó, 1 folha e meia, fazia tempo que eu não passava de tudo isso. Um episódio muito bacana você trazer. Eu acho que a gente conseguiu passar por tudo o que é importante ali, ou pelo menos os principais pontos dentro de uma carreira. E neste momento agora eu vou deixar um espaço para você deixar a mensagem final para os nossos ouvintes e também divulgar os seus trabalhos, aonde a gente pode te achar, tudo que você tiver de trabalho, me manda depois os links que eu vou deixar na descrição deste episódio para as pessoas poderem conhecer, poderem acessar e poderem bater um papo com você também, Eber. O espaço é todo seu. Legal. Eu queria fazer um complemento. Todo Então, só seu. para a Momento. gente fechar. A gente falou em autoconhecimento, e Sim. eu resumo isso ao quem sou eu, e você saber expressar e comunicar isso adequadamente, LinkedIn, pitch, currículo, o que for. A gente falou em objetivos, aonde eu quero chegar, e eu digo é curto, médio e longo prazo, e não é para pensar só no profissional. A vida não é isolada. Você tem que pensar no seu, em todas as dimensões da sua vida, saúde, pessoal, familiar, social, financeira, todos integrados. É a melhor forma de abordar e ter algum equilíbrio, porque em algum momento você vai fazer sacrifícios. Então é melhor ter consciência dessas todas essas dimensões de uma maneira integrada em termos de objetivos de curto, médio e longo prazo. E aí, para fechar, a gente falou de esforço, de atitude, de experimentação, que deve ser traduzido num plano de ação. Então, você deve colocar isso na agenda, na rotina. A diferença entre as pessoas que sonham e não realizam e as que realizam é aquelas que transformam o sonho num objetivo e trabalham todo dia para atingir esse objetivo. Essa é a diferença. Todo mundo pode ter o sonho de viajar ao mundo, se aposentar cedo, ter independência financeira, ir para a Fórmula 1, como você falou, mas qual é a diferença entre aquele que faz acontecer e o que não faz acontecer? É que o que faz acontecer não ficou só lá no sonho, isolado, no distante, utópico, impossível, esperando a oportunidade cair no colo. É aquele que todo dia pôs na agenda ou no seu planejamento semestral, anual, etc., ações de curto, médio e longo prazo que vão fazê-lo chegar lá. Sim. Essa é a diferença. Então, agenda e rotina para você atingir seus objetivos e realizar quem você quer ser, quem você é o caminho das pedras para a gente ter aí uma visão completa do processo. Bom, eu sou muito fácil de ser localizado, Emazaro, na internet, no LinkedIn, nas redes sociais, tem poucos Elber Mazaro por aí, então, para minha Sim. sorte, Emazaro é muito fácil de me achar, e a minha empresa, que sou eu mesmo, mas ela tem site e tal, é o Wintep, de win, de vencer, TEPE,
né? Tecnologia, estratégia e pessoas, .com.br. Então, aí, através do site da empresa, das redes sociais, qualquer lugar, o Intep ou o Emazaro, eu acabo sendo acessível, e estou sempre à disposição para um bom papo, para uma troca. Eu gosto de falar troca de figurinhas, né? A gente aqui está trocando figurinhas, né? E aprender coisas novas, conhecer gente nova, que só vai aumentar meus capitais também, de uma certa forma. Então, muito obrigado pelo convite, uma honra e um prazer poder estar trocando figurinhas aqui contigo. Sim, muito bom. Agora a gente tem mais, né, capital, deixa eu até aqui eu notei, a gente vai ter mais capital social e até intelectual, porque eu aprendi com certeza com você e ganhamos aí uma conexão mútua, né? Muito obrigado pela sua participação. Eu adorei aprender sobre tudo isso. Eu já falei para você antes da gente começar a gravar, isso aqui é o meu MBA, é quase um MBA grátis aqui, porque as pessoas vêm e me ensinam um monte de coisa e eu vou aprendendo nesses 130 episódios, sei lá até onde eu vou chegar, mas tô longe de planejar em parar. Né? E muito obrigado, Elber, muito obrigado a todos vocês que aqui estão mais uma vez, né, nessa quarta temporada. Eu sei que tá escrito terceira temporada nesse template aqui, mas eu preciso arrumar, né? Vocês me perdoem, porque nós estamos na quarta temporada, que já estamos em 2024, né, trazendo tantos conteúdos bacanas para vocês e vamos continuar muito mais, porque eu tenho certeza tem tantos outros convidados incríveis aqui para a gente aumentar o nosso capital social e intelectual aqui com o MatrixCast. Então, obrigado, El, obrigado a vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, avaliar o nosso podcast para que ele possa crescer como podcast de educação e trazer esse conteúdo para mais gente. Semana que vem tem mais. Muito obrigado. Valeu, Elber.